Bom dia, alunos dos terceiros anos da disciplina de inglês do turno vespertino da Escola Estadual Sebastião Gurgel. Hoje nós vamos continuar nossa unidade indo direto para a gramática. Vocês vão abrir o livro de vocês na página 67. Página 67. E lá nós vamos encontrar Language Study, estudo da linguagem. Direct and Indirect Speech, discurso direto e indireto. Em português, eu posso exemplificar para vocês frases no discurso direto e no indireto. Por exemplo, ela disse, eu fui à festa. É um exemplo de discurso direto, que é quando eu reproduzo exatamente as palavras que a pessoa disse. No caso, eu fui à festa. No discurso indireto, eu faço um relato, eu estou contando o que a pessoa disse. Então, esse exemplo no discurso indireto ficaria assim. Ela disse que tinha ido à festa. Num, eu coloco exatamente as palavras da pessoa e no outro, eu conto o que a pessoa disse. É a diferença entre discurso direto e discurso indireto. Em inglês é a mesma coisa. E é isso que nós vamos ver agora nos exemplos. Letra A. The gentleman said he was in a hurry. O cavalheiro disse que estava com pressa. Então, quando eu digo o cavalheiro disse que estava com pressa, eu estou usando o discurso indireto. B. I asked him if he had a doctor's appointment. Eu perguntei a ele se ele tinha um compromisso com o médico. Mais um exemplo de discurso indireto. C. He told me that he needed to go to the nursing home to eat breakfast with his wife. Ele me contou que ele precisava ir até a casa de repouso para tomar o café da manhã com a sua esposa. Então, quando eu digo ele me contou que, é discurso indireto também. Letra D. He told me she had been in a nursing home for a while. Ele me contou que ela tinha estado em uma casa de repouso por enquanto. Ele me contou que ela tinha estado. Mais um exemplo de discurso indireto. Letra E. I was surprised and asked him, and you still go every morning, even though she doesn't know who you are? Eu fiquei surpresa e perguntei a ele, e você ainda vai todas as manhãs, mesmo que ela não o reconheça mais? Nesse caso, na letra E, eu estou usando exatamente as palavras da enfermeira. E você ainda vai todas as manhãs. Então, está entre aspas, inclusive, a fala da enfermeira. Então, letra E é um exemplo de discurso direto. Letra F. He smiled as he patted my hand and said, she doesn't know me, but I still know who she is. Ele sorriu enquanto apertava minha mão e disse,
Ela não me conhece mais, mas eu ainda a conheço. Mais um exemplo aí, entre aspas, da fala exata do Senhor. Ela não me reconhece mais, mas eu ainda a reconheço. Então, mais um exemplo de discurso direto. Aí nós temos agora perguntas sobre esses exemplos. 1. Which sentences contain the speaker's exact words? Em quais sentenças contém as palavras exatas dos falantes? Então, como a gente acabou de ver, aonde nós temos as palavras exatas que foram faladas são na letra E e na letra F. Basta responder assim, E e F. 2. Which sentences contain a report of what the speakers said? Em quais sentenças contém um relato do que os falantes disseram? Então, quando eu estou fazendo um relato, eu estou contando a história. Então, a resposta para número 2 vai ser A, B, C e D. Em todas essas, nós temos exemplos do discurso indireto. 3. In which sentences are quotation marks used to indicate the speaker's exact words? Em quais das sentenças existem marcas usadas para indicar que os falantes usaram as suas exatas palavras? Mais uma vez, estamos falando de discurso direto. Então, a resposta da 4, a resposta da 3 é E e F. Está perguntando sobre as pontuações. As pontuações que marcam o discurso direto são as aspas. Então, a resposta da 3 é E e F. 4. Which sentences are examples of direct speech used when we quote someone's exact words? Quais as sentenças são exemplos de discurso direto, usado quando nós reproduzimos exatamente as palavras de alguém? Mais uma vez, E e F. E 5. Which sentences are examples of indirect speech used when we report what someone said without using their exact words? Quais sentenças são exemplos de discurso indireto usado quando nós relatamos o que alguém disse sem usar suas palavras exatas? Então, a resposta da 5 vai ser A, B, C e D. 2. Read the sentences from the previous activity again and complete the statements below. Leia as sentenças e complete abaixo. We use reporting verbs to report what someone said. Nós usamos verbos relatados para relatar o que alguém disse. In the sentences above, the reporting verbs are told, said, vocês vão completar aí com said, S-A-I-D, S-A-I-D, said,
and asked. A-S-K-E-D. A-S-K-E-D. Asked. Então, quando eu vou dizer ele me contou, eu uso told, o verbo contar no passado. Quando eu vou dizer ele disse que, ou ele disse exatamente as palavras que ele disse, eu uso said. E quando eu uso ele perguntou ou eu perguntei, nós usamos asked. Todos no passado são chamados de reporting verbs, que são verbos utilizados para relatar o discurso de uma pessoa, seja direta ou indiretamente. 3. Read the sentences from Activity 1 once more. Leia as sentenças da atividade 1 mais uma vez. Then check the correct option to answer the following questions in your notebook. Então, observe a opção correta para responder as seguintes questões no seu caderno. Letra A. What were the exact words probably said by the elderly gentleman in sentence A? Quais foram provavelmente as palavras exatas ditas pelo idoso na sentença A? Aí a gente volta lá na sentença A e vê. The gentleman said he was in a hurry. O homem disse que estava atrasado. Então, o que representa exatamente essas palavras dele contando vai ser o segundo pontinho. I'm in a hurry. Eu estou atrasado. Ou melhor, eu estou com pressa. I'm in a hurry. Eu estou com pressa. Segundo pontinho. What were the exact words said by the nurse in sentence B? Quais foram as exatas palavras ditas pela enfermeira na sentença B? A gente volta na sentença B e tem lá. I asked him if he had a doctor's appointment. Eu perguntei a ele se ele tinha uma hora marcada no médico. Então, a sentença que melhor reproduz como foi exatamente a pergunta da enfermeira vai ser também o pontinho número 2. Do you have a doctor's appointment? Você tem hora marcada no médico? Seria uma pergunta direta, se fosse discurso direto. C. What were the old man's exact words in sentence C? Quais foram as exatas palavras do idoso na sentença C? Aí a gente volta na C. Tem lá. He told me that he needed to go to the nursing home to eat breakfast with his wife. Ele me contou que precisava ir à casa de repouso tomar café com sua esposa. Quais seriam as exatas palavras utilizadas para dizer isso? Vocês vão marcar o pontinho de número 1. I need to go to the nursing home to eat breakfast with my wife. Eu preciso ir à casa de repouso tomar café com minha esposa. Então, letra C, primeiro pontinho. 4. Aqui a gente vai marcar, sublinhar o que está correto. Vejam que nós temos palavras antes e depois da barrinha. Então, vai marcar ou antes ou depois. A primeira. The verb tenses usually change
Vocês vão grifar aí o primeiro. Usually change. Geralmente mudam. In indirect speech. Os tempos verbais geralmente mudam no discurso indireto. Que é quando eu digo: ele disse que, ela perguntou que, ele me contou que. São exemplos de verbos no passado. Então, mudou o tempo verbal. In indirect speech, verbs become more past. No discurso indireto, os verbos se tornam mais passados. Vocês vão marcar past. Continuando. Pronouns usually change. Novamente. Os pronomes sempre mudam, geralmente mudam. In indirect speech. No discurso indireto. When a yes/no question is reported, the interrogative form turns into the affirmative form. Affirmative form. Quando uma sim ou não questão é relatada, a forma interrogativa se transforma em afirmativa. And the word if is added after the reporting verb. E colocamos o if depois do verbo relatado. Vamos agora para a página 69. Nós temos aí uma charge e o Calvin e o pai dele conversando. Ele pergunta ao pai: Do you love me, Dad? Você me ama, pai? Ele responde: Of course I do, Calvin. Calvin: Claro que sim, Calvin. Aí ele continua perguntando: Would you still love me if I did something bad? Você ainda me amaria se eu fizesse algo muito errado? Ele responde: Well, of course, I would. Bem, é claro, eu amaria. I mean something really. Eu estou me referindo a algo muito, realmente. Calvin, what did you do? Calvin, o que você fez? Então nós temos aí exemplos de discurso direto e indireto. Letra A. The sentences below report Calvin's dialogue with his father. As sentenças abaixo relatam um diálogo de Calvin com seu pai. Complete them with the appropriate word. Complete-os com as palavras apropriadas. Então, Calvin asked his father if he... Calvin perguntou ao seu pai se ele loved him. Love, vocês colocam love mais D e him, H-I-M. Loved him. Calvin perguntou ao seu pai se ele o amava. Exemplo de discurso direto. Olha aí o if e o verbo no passado. Loved him. His father said that naturally he did. Seu pai disse que naturalmente ele o amava. Então vocês colocam did no segundo pontinho. He did. Calvin asked his father if he would still love him if he did something bad. If he, H-E,
separado. Did, novamente, D-I-D. Something, a mesma palavra aí do segundo quadrinho, something bad. B-A-D. Calvin asked his father if he would still love him if he did something bad. Calvin perguntou ao seu pai se ele ainda o amaria mesmo que ele tivesse feito algo errado. Quarto pontinho. Calvin's father said that he would. He, H-E. E would é a palavrinha aí do terceiro quadrinho. Would. He would. Calvin's father said that he would. Que ele amaria. Calvin insisted. His father got nervous and asked him in a very loud voice what he had done. O último pontinho vocês vão completar com he had, H-E, separado, had, H-A-D, had, e done, D-O-N-D, N-E, D-O-N-E, done. Calvin insistiu e seu pai ficou nervoso e perguntou a ele em uma alta voz se o que ele tinha feito. E a letra B. What can infer from the comic strip that? Vocês vão marcar o quarto pontinho. Calvin did something his father probably wouldn't approve. Calvin fez alguma coisa que seu pai provavelmente não aprovaria. E na C, tem os exemplos. Do you love me, Dad? Para você dizer se você pode encontrar algum exemplo de discurso indireto aqui na C. Do you love me, Dad? Essas são exatamente as palavras de Calvin. Então, tanto em Do you love me, Dad? Well, of course I would. Would you still love me and I did something bad? Calvin, what did you do? Em todos esses exemplos, nós temos o discurso direto, que são as reproduções exatas do que foi dito pelos falantes. Então, em todos aqui da C, nós temos exemplos de discurso direto. Não tem exemplo de indireto aqui. Os exemplos de indiretos são todos na letra A. Na letra A, nesses pontinhos que vocês completaram, todos os exemplos são de discurso indireto. Já na letra C, todos os exemplos são de discurso direto. Pessoal, por hoje é só. Vamos ficar por aqui. Esse é o nosso último encontro do segundo bimestre. Vocês vão ter ainda um tempo para fazer as atividades, que estão inclusive todas abertas até 28/8. E a gente se vê no terceiro bimestre, ok? Um abraço.